Bom dia a todos. Eu vim para cá ansioso porque eu tenho boas notícias. E a boa notícia é que nós aqui cantamos, mas eu não tenho dúvida que há alguns aqui, se não quase todos, que em algum momento da vida se demonstrou cansado, abatido, exausto. E nessas características, que nós carregamos em muitos momentos da nossa vida, de exaustão, de cansaço, a gente tem uma boa notícia. E chegamos no capítulo 4 de Hebreus, nessa jornada, explorando, minerando toda essas letras aqui, e nós então chegamos ao ponto em que o Senhor ele diz: há uma boa notícia para vocês. No capítulo 4, nós iremos tratar sobre descansar é escapar das armadilhas. Descansar é fugir das armadilhas. E o interessante é que esse descanso, quando nós pensamos em descansar, a gente pode obter esse descanso olhando para a obra de alguém que está fazendo e que já fez e que você não colocou nem a mão. Nem a ideia, nem a concepção da ideia daquela obra nós tivemos. Mas ao olharmos para essa obra, realizada, executada por outro, nós podemos descansar. É um paradoxo, é uma ideia que na nossa inteligência, no nosso intelecto, foge totalmente do racionalismo. É realmente algo desafiador para o nosso coração, para o nosso ego. Eu posso descansar olhando para a atividade, para a execução de uma obra que eu nem coloquei a mão. Nós descansamos quando olhamos para a obra de Cristo. E é lá o nosso alvo. É com os nossos olhos fitos, voltados para aquela obra de Cristo que a gente vai conseguir, então, obter o caminho do tão sonhado e almejado descanso. Mas aí a gente precisa entender o que é o descanso. O que é o descanso? Para a gente entender o que é o descanso, eu preciso dizer o que não é o descanso. E o que não é o descanso, não é um cessar, um eliminar, um excluir a nossa fadiga, a nossa exaustão, o nosso esforço físico. Não é isso. Não há uma promessa nesse sentido de descanso. Há algumas sugestões do que se fazer para ter esse tipo de descanso. Mas a grande promessa de descanso, ela não está em torno disso. De um cessar do fadigar diário da nossa rotina, é muito mais do que isso. Quando olhamos para a criação, para a obra de Cristo, para a obra do Senhor, na criação, nós percebemos que Ele fez todas as atividades, naqueles 6 dias. E no 7º dia diz que Ele descansou. Assim vai estar no nosso texto que nós vamos ler. E obviamente no texto da criação em Gênesis. Mas o descanso que o Senhor fala, que Ele obteve naquele momento, naquela ocasião, não era um descanso porque Ele ficou exausto, ou porque Ele cansou no sentido físico e já não aguentava mais aquela atividade de criar. Mas era muito mais um sentido de parar para admirar, para contemplar o que Ele criou. Fato é que após criar tudo o que criou, o que Ele diz?
foi tudo muito bom. Aquele momento em que o Senhor, Ele para e Ele olha para toda a criação e Ele diz, ficou tudo muito bom. E é nesse descanso que é a nossa provocação inicial aqui. É você parar com as suas atividades, com um borbulhar de coisas que vem na sua mente. Eu não tenho dúvida que de repente você está aqui pensando nas atividades que se inicia a partir de amanhã, no trabalho, nas tarefas de casa, no cuidado da família, da casa, enfim. Você pode estar nesse turbilhão de pensamentos, mas há um momento em que você precisa parar e descansar. E esse descansar envolve fazer o que o Senhor fez na criação. É olhar para tudo o que aconteceu e dizer, eu preciso contemplar algo bom. E como é que nós fazemos isso? Você vai olhar para as suas obras? Talvez você se frustre. Você vai olhar para os seus feitos? Talvez você fique um pouco chateado. Mas quando a gente olha para a obra de Cristo, nós vemos algo perfeito. E ali nós podemos contemplar. Nós podemos nos alegrar. E nós podemos adorar o Criador. É para essa obra a nossa provocação de hoje. Descansar é fugir de armadilhas. O autor de Eclesiastes, Salomão, em determinado momento, ele diz lá no capítulo 2, tudo que eu desejei, tudo que eu busquei, eu consegui. Nós sabemos da ousadia, da coragem, do enfrentamento de Salomão. E ele diz, eu desejei, eu busquei e eu consegui. Mas ele continua dizendo, eu não me neguei a prazer algum. Todos os prazeres possíveis expostos no balcão, ele abraçou. Ele foi atrás. Ele foi e teve aquele desejo, aquele prazer. Obteve. Mas, até no trabalho, ele diz, ele encontrou grande prazer. E muitas vezes nós nos satisfazemos no nosso trabalho. É gratificante olhar para o nosso feito, para a nossa criação, para aquilo que estamos fazendo na nossa rotina, no nosso dia a dia, e ali é o nosso ganha-pão. E há um prazer, há uma satisfação, sim. Mas Salomão, ele também diz que ao olhar para todo aquele esforço que ele teve, para toda essa criação, para todo esse desejo, para todo esse prazer que ele obteve, ele diz que foi como correr atrás do vento. Nós, enquanto crianças, e aqui nós temos bastante crianças, eles têm uma disposição diferente da nossa, né? E eles correm para lá e para cá, eles veem um bichinho, eles correm atrás da borboleta, correm atrás um do outro. E difícil se cansar, né? Mas correr atrás do vento, não há quem consiga, né? E não há como não se cansar de correr atrás do vento. E essa é a ilustração que o Salomão traz aqui. Nós vamos nos cansar. Por mais prazeroso que seja o que você faz, por mais bom e, enfim, o que for, não vai trazer a satisfação completa, plena. Mas quando a gente olha para a obra de Cristo, ali nós temos então a satisfação completa, porque é uma obra perfeita. Ali sim, nós podemos olhar e dizer, eu não preciso mais correr atrás do vento. E ainda que todas as atividades diárias que eu faça, eu vou continuar com meus olhos no alvo, que é as obras do Senhor. E aí nós vamos entender que obra é essa hoje. Então, descansar não é o cessar das dificuldades, não é ociosidade, mas é algo que
nós contemplamos, adoramos. E hoje nós estamos aqui, de alguma forma, descansando, porque estamos juntos adorando o Senhor, o Criador. E é interessante que o Senhor, nesse ato de descanso, Ele não parou. Ele não parou. Nós sabemos que, biblicamente, o Senhor, Ele teve no seu ofício algumas tarefas, né? Algumas profissões, vamos dizer assim, alguns chamados. Ele foi rei, Ele foi profeta, Ele foi sacerdote. E em todas essas atividades Ele trabalhou e trabalhou muito. E é interessante que nós cantamos aqui que Ele morreu e ressuscitou. E mesmo morrendo, ao ressuscitar, a promessa que Ele deixa foi qual? A de ser o nosso advogado e continuar trabalhando, intercedendo por cada um de nós. O trabalho não parou, ele continua. É esse a quem devemos contemplar então. Nós vamos fazer a nossa leitura no capítulo 4, e essa maratona está interessante, porque nós estamos nos debruçando em cima de um livro, que é o livro que mais traz amarrações, vínculo, que está mais sincronizado com o Antigo Testamento. Muitos, e eu já ouvi isso, diz que, puxa, o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outro, né? O ideal até, eu já ouvi, é que nós lêssemos e levássemos a sério o Novo Testamento. Mas aí é quando a gente entra no livro de Hebreus, a gente percebe que isso é uma tremenda, né, falácia, uma tremenda bobeira. Porque o livro todo de Hebreus, a gente vê as letras, as palavras, as frases, toda a montagem do livro de forma entremeada entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Fica nítido que o Antigo Testamento era uma sombra do que viria no Novo Testamento, e que sem o Novo não existiria o Velho, e sem o Velho não existiria o Novo. É algo que é inseparável. E no capítulo 4, se você puder me acompanhar, nós faremos a leitura dos versos 1 ao 13. E vamos discorrer aqui verso a verso, entendendo. E o grande lance aqui que nós vamos iniciar, é que nós vamos olhar para as possíveis armadilhas. As possíveis armadilhas que nós temos na nossa caminhada, quando não observamos o descanso no Senhor. Hebreus capítulo 4, mas antes eu gostaria apenas de orar em reverência a essa palavra. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos e pedissem junto comigo aqui, misericórdia e graça do Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe essas letras, essa mensagem que vai ao encontro do nosso coração e vai de encontro àquilo que muitas vezes quer nos derrubar. E esse confronto entre tua palavra e as armadilhas que estão sobre nós, nós sabemos que o Senhor é mais poderoso. E que em nossa fraqueza, em nossa falta de manejo e tato, muitas vezes com a tua palavra, a tua graça e a tua misericórdia prevalece, nos fazendo então caminhar sempre rumo ao alvo, encorajados, porque o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é aquele que morreu e ressuscitou e continua trabalhando por nós. E é aquele que é o nosso ombro amigo, o nosso descanso. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Hebreus capítulo 4.
E ali diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se Josué, verso 8, se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e a trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Até aqui. Falaremos então no primeiro ponto, já no verso 1, e a ideia aqui é que a gente fale de alguns pontos de armadilhas. E essas armadilhas, elas estão mais próximas de nós que imaginamos. E a gente precisa ter a percepção de que o descanso é a fuga, é o escape para sairmos dessas armadilhas. E no primeiro ponto, nós vemos aqui a primeira. O texto diz assim: uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Um dos problemas, e aqui nós estamos vendo o autor de Hebreus relatando algo sobre a terra prometida, onde os hebreus, o povo de Israel, ficou ali caminhando, e o Senhor, sabendo, conhecendo a rebelião daquele povo, ele disse ali, jamais entrarão em meu descanso. E eles continuavam na sua rebeldia, anos e anos, e passando, e não conseguiam atingir os seus objetivos. É interessante que, quando o texto diz, para que nenhum de vocês pense que falhou, ele está querendo dizer que a promessa do Senhor, ela permanece. Ou seja, é uma promessa permanente, que é fixa, que ela não vai ser retirada. Mas muitas vezes nós, na nossa limitada inteligência, sempre vou falar isso, na nossa razão que nos foge, muitas vezes vai dizer, aqui dentro, no nosso coraçãozinho lá, no mais íntimo, a gente vai pensar, puxa, a promessa do Senhor não é para mim.
é melhor eu desistir. É melhor eu parar por aqui, deixa quieta essa história de ser alguém que quer caminhar com o Senhor, que quer caminhar conforme a palavra de Deus nos ensina. E aí o primeiro pensamento que vem, eu acho que eu falhei. E essa é uma primeira armadilha, a armadilha da desistência. Nós perdemos a noção da abrangência, do tamanho da obra do Senhor. Nós perdemos a noção do alcance dessa obra. E essa é uma forma muito sutil de envaidecer. E nós não percebemos que essa fuga, ela é muito mais uma covardia do que algo que, puxa, nos minimiza e fala assim, eu não sou tão bom assim. Eu lembro até daquele meme que está rolando no Instagram, né? O cantorzinho mexicano lá, né? Eu não vou cantar aqui, porque senão vai ficar feio. Mas a gente descobre, né, que a verdade a gente não é tão bom assim. E não é bem isso. Na realidade, a gente está dizendo que a obra de Cristo, ela não é tão grande. Que ela pode ter alcançado um pecador ali, mais ou menos, mas um pecador muito grande, um pecador muito infiel, essa obra não alcança. E é mentira. A obra de Cristo alcança crianças. Por mais ainda que elas estejam formando sua consciência, nós vemos crianças já sendo alcançadas por essa obra. A obra de Cristo alcança pessoas perdidas nesse mundo aí, jogadas às drogas, ao alcoolismo. Alcançam pessoas que jamais imaginávamos que um dia estaria sentada num banco de uma igreja, seja ela qual for. E essa obra alcança. Essa obra alcançou eu e você, que éramos pecadores, dos mais infiéis. E quando olhamos para a nossa vida pregressa, quando olhamos para o nosso passado, para a nossa infidelidade, para a nossa rebeldia, não deveríamos pensar na limitação e abrangência e alcance da obra de Cristo. Não deveríamos pensar em nenhum momento em desistir, dizendo, eu sou falho, eu falhei. Devemos ter cuidado para que nenhum de nós pense que falhamos. Essa falha é inerente ao nosso ser. Mas o Senhor não falha. Ele alcança, Ele busca. E Ele buscou e continua buscando a cada um de nós. Esse é o primeiro ponto de armadilha que nós temos que ter cuidado. E que só o descanso do Senhor é capaz de nos fazer ter noção do tamanho da obra dele. Segundo ponto, e ali está entre os versos 2 e 5. Diz assim, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu. Olha só, não valeu de nada essa mensagem. Por quê? Diz o texto, porque eles não receberam com fé. A segunda armadilha é não recebermos a mensagem, a palavra de Deus com fé. Nós estamos sempre naquele dilema, ou é algo racional, que está dentro de uma caixinha e que a gente consegue desvendar, ou, sei lá se eu acredito. E fé é isso. É dar um passo adiante, sem saber se ali tem solo.
E a palavra de Deus nos dá essa garantia de que você vai continuar caminhando firme na rocha, independente do que você está vendo ali à frente. Mas ao mesmo tempo essa palavra nos garante que ela ilumina os nossos passos. A armadilha de não receber a mensagem com fé, muitas vezes é a nossa natureza pecaminosa aflorando e mostrando para o próprio Deus que nós não confiamos nele. É a incredulidade se revelando em nosso meio. A armadilha de não receber a mensagem com fé. É assim que se forma, na maioria das igrejas, aqueles crentes que só ouvem, que vão levar a sua vida o tempo todo, anos e anos, sentado no banco, só ouvindo. Mas que na realidade são crentes nominais, que serão considerados apenas nos números do IBGE, mas não na lista do Senhor. E isso é muito sério. E isso é muito sério porque nós temos então uma nação que de forma camuflada tem saído na mídia e muitas vezes nós vemos naquela notícia o número de evangélicos, o número de crentes, o número de cristãos nas igrejas está crescendo, mas nós não vemos diferenças morais, nós não vemos diferenças na nossa política, nós não vemos diferença na nossa economia, nós não vemos diferença na relação patrão-empregado, empregado-patrão, filho-pai, pais e filhos. Porque nós estamos aqui, muitas vezes, como números. E isso é uma armadilha de não receber a mensagem com fé. Ficarão rodeando a terra prometida anos e anos e não entrarão. Esse é o perigo, essa é a armadilha de não levarmos a mensagem a sério e de não alcançarmos o descanso definitivo. Nós temos que ter pessoas que de fato queiram reconhecer, que dê as mãos aqui entre nós e saiam nessa caminhada, nessa labuta, nesse trabalho, nessa busca incessante de buscar conhecer essa palavra e ter a humildade de dizer: eu sou um pecador, eu continuo falhando, mas eu quero conhecer esse Senhor, eu quero conhecer essa palavra e eu quero me amoldar a ela, quero me transformar a ela. Esse é um desafio que não é um desafio que nós conquistamos sozinhos, mas em conjunto, entre membresia, entre irmãos, como um organismo vivo, de mãos dadas. Ninguém vai conquistar isso sozinho. Nós precisamos receber essa mensagem com fé, para que não sejamos pessoas que estaremos aqui pela conveniência, mas que estaremos aqui pela conversão genuína. Esse é o desafio. Esse é o segundo ponto, a segunda armadilha. E a terceira armadilha aqui que nós podemos falar, no verso 6, olha que interessante, ele diz assim, o autor: portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Essa é a consequência. A consequência de não ouvir a mensagem pela fé é a desobediência. A consequência de ouvir uma mensagem por um ouvido e deixá-la sair por outro é a inevitável desobediência. Nós entramos numa espiral que vai nos fazer muitas vezes parecer bondosos, parecer alguma coisa ali com cara de alguém que leva a sério as questões da palavra,
mas que vai nos fazer sempre cair, levantar, numa vida volúvel, instável. E não que muitas vezes não façamos isso. Não que nós não tenhamos a nossa luta. Não que existam super crentes, né? Como muitas vezes a gente vê aí alguns. Mas não é essa a ideia. Mas é a ideia, sim, de entrar nesse embate, nesse confronto. E dizer, não, eu preciso me manter firme. Doa quem doer. Doa a quem doer, inclusive o meu ego, o meu coração, os meus desejos. E aí terei que fazer renúncias, para não entrar nessa espiral que te leva lá embaixo, depois te levanta. Eles ficaram nesse ciclo, anos e anos, não é isso? O texto fala de um povo que ficou ali, tentando entrar no descanso, mas não conseguiam. E essa espiral nos cansa. As consequências da desobediência é o próprio cansaço, mental, físico, espiritual. Eu costumo dizer para as crianças, para as minhas crianças, que a consequência do pecado, da desobediência, é a dor e a vergonha. É a dor física, é a dor mental, é a dor espiritual. E a consequência também é a vergonha. Porque se de fato há um reconhecimento, nós sabemos que aquilo trará consequência. Essa espiral, ela não para. Então nós precisamos não fazer como estes, que não entraram por causa de sua desobediência. Nós precisamos perseverar. E ainda nós temos então uma nova consequência. E que a coisa vai se agravando. Porque a partir do momento que a gente começa a entrar nesse ciclo de desobedece, desculpa, desobedece, desculpa, desobedece, desculpa, desobedece, desculpa, há uma característica aqui da parte de Deus, que Ele mostra para nós que aqueles que persistem na desobediência terão o seu coração endurecido. E se há algo na nossa vida, se há algo nesse mundo que nós devemos temer, é de um dia o Senhor endurecer o nosso coração para o pecado. Esse é o maior risco. Esse é o maior perigo no qual nós corremos quando brincamos, quando continuamos nessa onda da desobediência. O verso 7 diz assim: por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entre em seu descanso. E essa ocasião é hoje. É hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Olha só. E ele está citando aqui o Salmo 95, no Antigo Testamento. E ele diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. É interessante que é muito melhor não ouvir e continuar na desobediência do que ouvir e continuar na desobediência. Porque ao ouvir, olha só, se ouvirem a sua voz, se ouvirem, se lerem, se encontrarem com essa palavra, não endureçam o coração. E é interessante que nós vemos no histórico bíblico, muitas vezes, o próprio Senhor endurecendo o coração. No livro de Mateus, no capítulo 11,
28 e 29, desculpa, capítulo 13. Desculpe que hoje eu não estou com o meu notebook, né? Vocês perceberam que eu estou com uma folhinha toda de lápis aqui. E Mateus, no capítulo 13, no verso 15, ele diz assim, o Senhor diz assim, no momento em que ele contava uma parábola, e aí ele é questionado, por que o Senhor fala em parábolas? Né? E ele diz assim, pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles os veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. É assim, muitas vezes, a vida daquele que insiste na desobediência. Um coração duro é pior que o andar de um cego. É pior do que aquele que não ouve. Um coração endurecido é aquele que já não consegue reagir. Muitas vezes, ao aconselho do amigo, não consegue reagir ao encorajamento de um irmão, é aquele que não consegue reagir nas dificuldades que ele tem, por mais que outros lhe estendam a mão. É esse ponto que chega a entrar nessa espiral da desobediência e obter esse coração endurecido, que os olhos já não enxergam, que os ouvidos já não ouvem. E ainda temos mais uma armadilha aqui. Verso 8 a 10. Diz assim: se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo ainda há um descanso definitivo, à espera do povo de Deus. Porque todos que entram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. E essa armadilha eu chamo aqui da armadilha de não enxergar oportunidades. Eu penso que muitas vezes a gente descarta esse descanso definitivo por buscar descansos temporários, curtos, pequenos. A gente não enxerga as boas oportunidades da vida. Nós somos como aquela criança, né? Mais uma vez as crianças aqui, ele tem um carrinho e ele gosta muito daquele carrinho. Custa, sei lá, R$10 aquele Hot Wheels. Você chega com ele e dá uma nota de R$20 para ele. E fala assim, me dá esse carrinho, eu te dou essa nota de R$20. Ele poderia pegar aquele carrinho, aquela nota, comprar o mesmo carrinho e comprar outro. Mas ele vai falar não. Muitas vezes nós somos essa criança, que não conseguimos enxergar a boa oportunidade de algo melhor. E assim foi com esse povo. Se Josué lhes tivesse dado aquele descanso, olha só o que diz o texto, Deus não teria falado de um outro descanso por vir. E esse descanso nós sabemos aonde está, quem é. E no verso 11, nós temos aqui então uma última armadilha. E o texto diz assim: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. A última armadilha é a de não se esforçar. Em tudo isso que nós falamos aqui, até então, há um esforço, há uma dedicação de nossa parte, há uma interação sobre soberania de Deus,
Até onde vai, nós não sabemos. Até onde vai as ações de Deus, os comandos de Deus no nosso coração, na nossa vida, nós não sabemos. Mas há um chamado aqui para mim e para você. Nós precisamos nos esforçar. E entra então um segundo fator. Se o primeiro fator é a responsabilidade, é a soberania de Deus, o segundo fator é a responsabilidade humana, minha e tua. Há um esforço de nossa parte em tudo isso. Há um esforço em não entrar na espiral da desobediência. Há um esforço em não desistir. Há um esforço em receber essa mensagem pela fé. Há um esforço de fugirmos de um coração endurecido. Até onde vai as suas forças? Eu também não sei. Você também não sabe. Mas continue. E por fim, nos versos 12 e 13, nós temos aqui o autor dizendo: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. É pela palavra. É por essa palavra aqui que nós temos então a saída vitoriosa, ou a entrada triunfante, como preferirem. É por ela que nós conseguimos então aliviar o nosso coração do cansaço, da fadiga, daquilo que nos derruba no dia a dia. É por ela. É por esses ensinamentos, é pela recepção dela pela fé, que nós conseguiremos então sair dessa condição de muitas vezes abatidos, exaustos. Nós precisamos abrir o nosso coração, mas de fato, se nós não abrirmos o nosso coração, ela é capaz de penetrar no mais íntimo, de ir lá nas entranhas da nossa alma, de olhar para cada detalhe, para cada ponto. Eu vou ter que fazer uma cirurgia, da vesícula, e aí o médico e eu a gente fica curioso, como é que se dá a coisa. E aí você vê que é um fiozinho que vai entrar lá dentro e ele começa a entrar dentro aqui, dos nossos órgãos e fazer aquele vasculhamento. E aí ele faz o furinho, retira. E aí quando eu olho para uma situação como essa, eu falo, puxa, como é que essa palavra de Deus me conhece até nas entranhas, nos mais íntimos? É algo que atravessa, algo que a gente nem imagina como é que está a nossa alma, como é que está o nosso coração. Ela é capaz de dar um diagnóstico, um raio-x de como é que estamos, lá no mais íntimo. E muitas vezes nós estamos buscando essa resposta em tantas outras coisas. Nós buscamos essa resposta de como está a nossa alma, de como está o nosso coração, em entretenimentos, em muitas vezes especialistas A, B ou C. E muitas vezes ela já traz luz, coloca luz no nosso defeito, no nosso problema. Escancara como é que é a nossa condição, como é que estamos. E aí o próximo passo é o mais difícil, obviamente. Reconhecer, ter a humildade de falar, ela me revelou, essa palavra mostrou a minha condição, eu preciso reconhecer. Até porque, se nós não tivermos essa humildade, se nós não tivermos essa característica de entender que essa palavra ela vai trazer a nossa condição real. O próximo verso diz o seguinte:
Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dele, diante dos seus olhos. E é a ele que prestaremos contas. Nós não prestaremos contas a nada e a ninguém nessa vida, nesse mundo. Mas prestaremos conta a ele, ao Senhor da criação, ao Senhor que tem em seus olhos todo o nosso agir, todo o nosso pensar. E por fim, irmãos, por fim, quero fazer aqui algumas questões. Voltando na nossa primeira armadilha. Cristo tem sido pequeno demais para você? A ponto de você achar que é uma obra que falhou e que não tem um alcance, a abrangência suficiente para te atrair e para te colocar numa condição de alguém que pode descansar em seus braços? Você tem vivido na igreja, mas sem receber a mensagem com fé, apenas como ouvinte, mas não um praticante, que pode colocar nas suas ações diárias, cotidianas, de rotina, onde você estiver, em prática essa palavra. Ainda insiste, você pode insistir ainda em andar à beira do abismo, achando que em nenhum momento você vai escorregar e vai cair. É isso que muitas vezes você precisa entender. Muitas vezes enxergamos apenas o descanso nas riquezas e nas boas coisas da vida. É assim que você tem olhado para o descanso definitivo para a sua alma, para o descanso definitivo para a sua vida. E, por fim, você precisa se deixar ser avaliado pela palavra de Deus. Por essa espada que vai penetrar na sua alma e vai escancarar como é que você está. Em Mateus, agora, no capítulo 11, (28 e 29) diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Esse é o nosso Senhor. É aquele que tem o jugo leve, que é fácil de carregar. Aquele que ensina, aquele que é manso, aquele que é humilde de coração. E eu não tenho dúvida que você vai encontrar descanso muitas vezes, reconhecendo esse Cristo. Mas muitas vezes também vai encontrar o descanso num abraço de um amigo, numa palavra encorajadora de um irmão. Vai encontrar Cristo e o seu descanso, muitas vezes, na ajuda mútua da igreja, no refúgio desse lugar, não necessariamente desse, mas da igreja do Senhor. É aí que você vai encontrar descanso. São as ferramentas que Cristo tem colocado nesse mundo durante essa vida, enquanto peregrinamos. E é isso. Nós precisamos compreender que o descanso é a forma de escapar das armadilhas. E é um instrumento que Deus tem deixado por nós, quando olhamos para a obra de Cristo, quando reconhecemos e sabemos que somos falhos, pecadores,
mas que podemos obter descanso nele. Amém? Eu quero orar com os irmãos, com a igreja, agradecendo por mais esse momento. Na próxima semana continuaremos então com o capítulo 4 de Hebreus, entrando possivelmente no capítulo 5. Mas nós temos um descanso definitivo. Vamos fechar nossos olhos? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento. Momento este que o Senhor se revela a nós, trazendo para nós a boa notícia de que nós temos um descanso definitivo no Senhor. E que ao olharmos para a tua obra, mesmo nós não tendo colocado as mãos, não temos derrubado um pingo de suor nessa obra, nós podemos olhar para ela e descansar, porque ela nos alcançou. O Senhor levou todo a nossa exaustão, o nosso cansaço, a nossa fadiga, os nossos pecados, sobre os teus ombros, que são fortes, e que através dele nós temos então o descanso que não merecíamos, mas que o Senhor de forma misericordiosa, graciosa, nos entregou naquela cruz. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por teu amor ter nos alcançado e não ser limitado aos meus pecados, aos meus grandes pecados. Continue, Senhor, sendo conosco, com a tua igreja, usando-a como instrumento de alívio, de consolo e de conforto para aqueles que o Senhor tem chamado. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.